Olá, professor João Matos aqui, nossa aula de Mecânica dos Corpos Rígidos, encontro 4. Estamos aqui na nossa revisão de álgebra vetorial. Vamos lá. Bem, vimos, né, que a regra do paralelogramo é a base de tudo, porém não representa um método muito prático, né, quando a gente tem vários vetores. Vimos que existe alguma coisa um pouco mais ágil, um pouco mais útil, entre aspas, né, para você realizar os cálculos necessários dentro desse ambiente de vetores, forças e qualquer outra coisa que seja representada por vetores, que é justamente utilizar as componentes tanto no eixo x como no eixo y. Então a regra do paralelogramo realmente ela é a base de tudo. Porém, para operar com vetores é mais conveniente você colocar no sistema referencial no contexto que você tem, calcular essas componentes, expressar o vetor seja lá na forma IJK, e agora a gente está fazendo em R2, né, somente na forma IJ, e manipular aquilo que você tem dessa forma. Então, continuando esse estudo, né, vamos fazer aqui um pequeno exercício, onde nós temos vários vetores com suas respectivas características, ou seja, os ângulos que eles formam aqui com os eixos X ou com o eixo Y, né? A gente pode interpretar essas informações de uma maneira flexível, e vamos determinar aqui o vetor resultante disso, ou seja, a soma vetorial. Se eu não tivesse o método das componentes, o que eu teria que fazer? Teria que buscar aqui a regra do paralelogramo, ou a regra do triângulo, ou a regra da linha poligonal, e buscar relações trigonométricas aqui nas figuras geométricas que surgissem, geralmente são triângulos ou retângulos, ou seja, nada muito óbvio ou simples. Então o que a gente faz é projetar tudo em X, projetar tudo em Y e calcular algebricamente em X, algebricamente em Y, ou seja, somar ou subtrair em X, somar ou subtrair em Y. Então nós temos aqui um vetor de 40 newtons, que é o F1, que forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Temos aqui uma força, né, um vetor de 20 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com o eixo X, que é o F2. E temos aqui o F3, que forma aqui um ângulo de 45 graus com o eixo X. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né, porque no rigor matemático, para esse terceiro vetor, para o F3, a gente teria que buscar o ângulo a partir do eixo X, nessa parte positiva aqui, ó, fazendo essa figura aqui no sentido anti-horário. Tá? Esse daqui seria, no rigor matemático, o meu ângulo. Como isso aqui tudo é um ângulo reto, né, esse ângulo aqui seria um ângulo de 135 graus. Porém, como eu estou visualizando a figura e eu entendo a figura, eu posso trabalhar com esse ângulo aqui mesmo, e à medida que forem surgindo as componentes, eu mesmo vou associando os sinais negativo ou positivo das componentes, de acordo com a sua orientação. Se estiver orientado no sentido contrário aqui ao eixo X, é uma componente negativa. Se estiver orientada no mesmo sentido do eixo X, é uma componente positiva. Então esse rigor matemático ele serviria para que esse sinal saísse automaticamente nos meus cálculos. Aqui, por exemplo, para calcular aqui essa componente, o f de x desse f3 aqui, eu posso fazer 30 cosseno de 45, tá? Ou então posso fazer 30 cosseno de 135. Porém, ao fazer 30 cosseno de 45, cosseno de 45 é positivo, 30 é positivo, vai sair um número positivo. Mas ela está voltada para cá, ó. Eu preciso de alguma coisa negativa para representar esse sentido contrário ao sentido aqui do eixo x. Se eu utilizo o cosseno de 135, isso sai automaticamente, tá? Porque cosseno de 135 é menos a raiz de 2 sobre 2. Agora, cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, quando eu uso o ângulo dentro do rigor matemático, tudo bem, os sinais das minhas componentes saem automaticamente. Mas isso é só um preciosismo que eu não preciso adotar se eu não quiser.
Tá? Então, esse ângulo aqui, embora dentro do rigor matemático ele não esteja representado de uma forma padrão, digamos assim, ele pode ser utilizado. Tá? Então, aqui, o que você tem que fazer é calcular todas as componentes em x, de todos os vetores que eu tenho aqui, F1, F2, F3, e somar ou subtrair, de acordo com as suas orientações. E a mesma coisa você tem que fazer aqui para o eixo y. Tá? Calcular todas as componentes do eixo y, somar ou subtrair de acordo com a orientação. Você pode fazer uma tabelinha, né, para simplificar ou para organizar os seus cálculos, mas isso aí fica a seu critério. O que importa é que no final saiam os resultados corretos. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu posso colocar essas 5 colunas aqui. A primeira coluna eu coloco a denominação da força, a segunda eu coloco o módulo da força, na terceira eu coloco, representando o ângulo, né, esse alfa aqui, os ângulos que essas forças formam com o eixo horizontal. Na quarta coluna eu coloco já um cálculo de componentes. Primeiro eu coloco aqui a componente Fx, tá? E na quinta coluna eu coloco o cálculo da componente Fy. Então tem aqui, ó, F1. F1 possui módulo 40 newtons. O ângulo que forma com o eixo x é um ângulo de 30 graus aqui. Então, se eu quero a componente em x, é 40 cosseno de 30. Calculando isso utilizando a sua máquina, eu tenho aqui 34,64 aproximadamente. Eu faço isso para cada uma das forças que eu tenho. A força F2 tem módulo 20. O ângulo que ela forma aqui com o eixo horizontal é um ângulo de 60 graus. Então, fica 20 que multiplica cosseno de 60. Tá? Cosseno de 60 é igual a meio. Então, dá 20 que multiplica meio é igual a 10. É interessante que eu faça isso sempre olhando para a figura, porque eu vou comparando os sentidos aqui, ó, das componentes obtidas com o sentido do meu eixo referencial. Então, todas as componentes que eu obtive aqui, ó, elas têm a mesma orientação que o meu eixo x referencial. Então, são componentes positivas. Tá? Agora, o mesmo não acontece com a força F3. Ao observar a figura aqui, ó, a componente dela está voltada para o outro sentido contrário ao sentido positivo aqui do eixo x do meu sistema referencial. Então, eu já sei que vai ter que entrar um sinal negativo aí para caracterizar essa componente. Mas primeiro eu calculo ela sem me ater a esse detalhe. Então eu faço assim, ó, 30 cosseno de 45. Agora, se eu fizer só essa conta aqui, 30 cosseno de 45, vai dar algo positivo. Então eu coloco o sinal negativo para caracterizar essa inversão de sentido. Essa inversão de sentido em relação ao sistema referencial. Se eu tivesse utilizado, né, do jeito que eu falei antes, o ângulo de 135, pegando aqui, ó, no sentido anti-horário até chegar no vetor, esse sinal sairia automaticamente. Mas isso é desnecessário porque eu olho para a figura, eu entendo a figura. Então eu mesmo posso colocar esse sinal negativo aí nela. Então aqui, ó, para a componente Fx, eu tenho tudo calculado para o vetor F1, F2 e F3. O que eu tenho que fazer agora é somar algebricamente. Somar algebricamente é somar considerando os sinais. Então, 34,64 mais 10 menos 21,21. Então, isso daqui, ó, dá uma resultante em x igual a 23,43. A mesma coisa, né, eu vou fazer para a componente Fy. A componente Fy, de todos os vetores aqui, ó, seguem o mesmo sentido do meu sistema referencial em y. Então, todas elas são obtidas pelo módulo do vetor que multiplica seno do ângulo que ele forma com o eixo horizontal. Então, tem aqui, ó, 40 seno de 30, 20 seno de 60, 30 seno de 45. Então, isso aqui vai me fornecer os valores de 20, 17,32, 21,21. E todos eles possuem o mesmo sinal. Isso equivale a dizer que eu tenho que somar isso aqui tudo. Então, eu tenho uma componente em y igual a 58,53. Dessa maneira aqui, ó, o meu vetor resultante, ele é fornecido para mim como uma forma de componente. Uma componente em x de 23,43 e a outra componente em y de 58,53. Então eu tenho aqui, ó, o vetor resultante, que eu vou escrever na forma dos vetores unitários ij. Então é rx que multiplica i, mas é ry que multiplica j. Então isso daí dá uma resultante igual a 23,43i mais 58,53j. Se eu quero o módulo dessa componente, desse meu vetor resultante, basta pegar as componentes, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada, conforme a gente viu na aula anterior. Tá? Então o procedimento fica muito simplificado, né? Porque eu pego todos os vetores que eu tenho, faço suas projeções em x,
soma, subtraio. Faço as projeções em y, soma, subtraio. E depois eu pego a componente resultante em x, a componente resultante em y e calculo um vetor resultante a partir daí. Então eu tenho aqui, ó, como módulo da minha resultante 63,05 newtons. Tá? E se eu quiser a direção desse vetor? Se eu quiser a direção desse vetor, basta calcular alguma função trigonométrica que eu tenho aí, seno, cosseno, tangente, e depois calcular a função inversa. Então, ó, esse meu vetor, vamos fazer aqui, vamos plotar ele. Digamos que eu não tenho esse ângulo aqui ainda. Tá? Então, eu vou plotar ele aqui. Ó. Eu sei que essa componente horizontal é de 23,43. Então, tem aqui, ó, 23,43. E eu sei que a minha componente vertical é de 58,53. Difícil escrever com esse recurso aqui. Mas eu posso ver que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo tem catetos de 23 e alguma coisa, 58 e alguma coisa, e 63 e alguma coisa, de hipotenusa. Então, se eu quiser, eu posso calcular, por exemplo, a tangente, que é cateto oposto, 58,53, sobre hipotenusa, sobre cateto adjacente, que é 23,43. Cateto oposto, tá? Sobre cateto adjacente. É isso que eu acabei de escrever aqui, ó. Isso dá aproximadamente 2,50, 2,5. Então, na verdade, o que eu estou procurando é o ângulo cuja tangente é igual a 2,5. Como é que eu encontro isso? Através da função inversa da minha máquina. Você tem que ter uma maquininha para fazer isso. Não dá para fazer isso utilizando outros recursos, né, que não sejam muito trabalhosos para esse contexto aqui que a gente está estudando. Tá bom? Então, eu tenho aqui o ângulo que esse meu vetor resultante forma com o eixo horizontal. Tem aqui um outro exercício que trata disso, tá? Esse daqui eu vou deixar para você fazer. Um outro método também que é muito interessante é o método onde você indica os vetores por pares ordenados. A gente está acostumado a utilizar pares ordenados para representar pontos, mas isso também pode ser utilizado, ou seja, pares ordenados, também a gente pode utilizar para representar vetores. Então, por exemplo, se eu indico aqui um ponto xpyp, digamos que esse ponto P aqui seja caracterizado pelas coordenadas xp, yp. Eu tenho que o vetor OP, o vetor cuja origem se encontra na origem e a extremidade se encontra no ponto P, ele também é representado pelo par ordenado xp, yp. É o vetor OP. Isso daqui é muito utilizado e a gente vai utilizar nesse curso. Então, e é prático também, né? Digamos, por exemplo, que eu queira somar dois vetores. Basta somar coordenadas. Isso que eu estou fazendo aqui não é nada mais, nada menos aquilo que a gente já fez utilizando aquela notação IJ, ou seja, os vetores unitários canônicos. Tudo que aquilo que se encontra na direção X, eu vou somar ou subtrair. E aquilo que se encontra na posição Y, eu vou somar ou subtrair. Então, se eu tenho aqui, ó, um vetor representado pelo par ordenado xp, yp, e um vetor representado pelo par ordenado xq, yq, eu posso representar a soma vetorial como uma soma simples das respectivas coordenadas em x e y. Basta somar xp com xq, yp com yq. Tá? Então essa figura me ajuda a visualizar o que está acontecendo aqui. Ó. Olha só, o xp, ó, ele tem aqui, ele é caracterizado por esse ponto P aqui, que possui coordenadas xp e yp. E eu tenho o ponto Q, que é caracterizado aqui pelas coordenadas xq e yq. Então, se eu quero calcular vetorialmente essa soma, basta operar dessa forma, como indicado aqui em cima. Vai ser isso aqui, ó, xq com xp. Somando os dois, eu tenho toda essa medida aqui, ó, que é justamente as coordenadas em x daquilo que vai ser o meu vetor resultante. Paralelamente, eu posso fazer isso em y, aqui, ó, yp mais yq. Somando os dois, eu tenho toda essa distância aqui, que representa coordenadas em y que caracterizam o meu vetor resultante. Isso daqui, ó, em cima. Então perceba que é uma outra forma
Uma outra técnica, né, de você realizar essa soma vetorial, daqui a pouco a gente vai ter um monte de forças e outras grandezas também vetoriais, e você vai ter que calcular a resultante disso. Então, o que a gente está apresentando é uma revisão da álgebra vetorial para que esse cálculo ele seja facilitado. Então, digamos que eu tenho aqui, agora representando numericamente, o vetor OK, que é o vetor 5, 4. Tá? Se eu fosse representar utilizando IJ, ficaria assim, 5i mais 4j. Tá? Eu quero somar isso com o vetor 2, 3, ou seja, o vetor 2i mais 3j. Então, basta que eu some aqui as respectivas coordenadas. Então, é 5 mais 2 dá 7, 4 mais 3, que dá 7 também. Então, o vetor resultante aqui é o vetor 7i mais 7j. Esse é o meu vetor resultante. Então, essa aqui é outra forma muito útil, né, de se operar com vetores. E também é muito útil a gente visualizar aqui a subtração. Digamos que eu queira fazer aqui o vetor Q, que é o vetor que vai da origem, ou seja, o vetor OK, que vai da origem até o ponto Q, menos o vetor OP. A gente viu nas aulas anteriores que esse vetor é representado por outro vetor. Esse vetor diferença é um vetor. Ele é representado, né, quando eu quero fazer Q menos P, é um vetor que vai da extremidade de P até a extremidade de Q. A gente viu isso nas aulas anteriores. Tá? E isso também pode ser feito aqui, quando eu utilizo esses pares ordenados associados aos vetores, onde eu vou subtrair as respectivas coordenadas. Então, se eu estou fazendo o vetor Q menos o vetor P, eu vou fazer xq menos xp, yq menos yp. Então, isso daqui vai ser o meu vetor diferença. Isso daqui é muito útil, tá? Então, contextualizando, né, eu tenho aqui, novamente, se eu quero fazer aqui o vetor Q, que é o vetor representado por 5, 4, ou 5i mais 4j. Eu quero subtrair do vetor 2, 3, ou 2i mais 3j. Então, eu faço 5 menos 2, que dá 3, 4 menos 3, que dá 1. Então, tem aqui o vetor diferença. Tá? Então, esse método aqui é muito útil. A gente vai passar por isso daqui diversas vezes, tá? Sempre utilizando esse método. Avançando, tá? É muito interessante também que a gente aprenda a calcular um vetor unitário, mas não na direção x, não na direção y, ou na direção z, quando ela aparecer aqui, quando estiver operando em R3, mas em qualquer direção. É um vetor lambda qualquer. Tá? Isso vai ser útil também. Às vezes eu estou interessado numa direção que não é nem a direção x, nem a direção y, mas eu quero algum vetor que represente essa direção. E é muito conveniente que esse vetor que represente uma direção qualquer, que eu me interesse, seja um vetor unitário, tá? Um vetor lambda qualquer. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor força qualquer, um vetor F qualquer, representado pela sua forma normal, né? Sua forma corriqueira, através das suas componentes e utilizando o I e o J. Bem, se eu tenho alguma coisa, né, se eu já conheço esse vetor numa determinada direção, tá? E eu divido esse vetor pelo seu próprio módulo, digamos que esse vetor tenha tamanho 10, e eu divido ele por 10, ele vai ficar com o tamanho 1. Se ele tem tamanho 50 e eu divido ele por 50, ele vai ficar com o tamanho 1. Dessa maneira, eu pego o vetor, perceba que eu estou falando da divisão de um vetor por um escalar. Então, ele continua sendo vetor, mas o vetor que eu vou obter a partir dessa divisão, ele é um vetor menor. E se eu divido ele convenientemente, ou seja, pelo seu próprio módulo, eu acabo transformando esse vetor, que caracterizava uma direção que eu conhecia, seja lá o que for, em algo que tem tamanho 1. Então é assim que a gente obtém um vetor unitário numa direção conhecida e dada por um determinado vetor, que é esse daqui. Então tem aqui o vetor unitário lambda, que é obtido dividindo aqui o vetor original, caracterizado aqui por fxi mais fyj. Esse daqui é o meu vetor original. Eu vou pegar ele e vou dividir pelo seu módulo. Qual é o módulo do vetor? É isso aqui, fx elevado ao quadrado mais fy elevado ao quadrado, tiro a raiz quadrada disso. Então, quando eu pego o vetor e divido pelo seu próprio módulo, eu mantenho as características do vetor, que são direção e sentido, porém, eu faço com que esse vetor assuma o tamanho 1.
Tá? E isso é muito conveniente, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor 56i mais 25j. Tá? E eu quero um vetor unitário nessa direção. Tá? Então, a direção, eu vou representar nesse sistema de eixos aqui o meu vetor. Aqui, 56, que é justamente a sua componente horizontal, e 25, que é a sua componente, tá? A sua componente vertical. Tá? Sai um pouquinho apagado aqui, mas não tem problema, a gente completa. Então ele está representado aqui. Essa direção aqui, por algum motivo, ela me interessa. Essa direção aqui, Tá? Sai um pouquinho maior aqui o vetor, vamos colocar ele aqui. Então essa direção aqui, caracterizada por esse vetor, me interessa. Mas somente a direção me interessa. A direção e sentido, melhor dizendo. O seu módulo não me interessa. Então, já que somente a direção e sentido me interessa, eu vou pegar esse vetor e vou fazer ele assumir o tamanho 1. Como é que eu faço isso? Pego ele e divido pelo seu próprio módulo. Para fazer isso, eu calculo primeiro o módulo do vetor. Pego suas componentes, elevo ao quadrado e tiro raiz quadrada. Então, tenho aqui o módulo de 61,33. E vou pegar o meu vetor e vou dividir por esse módulo. Cada uma das suas componentes. Então, a componente em x, que é o 56, fica dividida por 61,33. A componente em y, que é 25, fica dividida por 61,33. Ao efetuar a divisão, eu tenho um vetor lambda, que é 0,91i mais 0,41j. Esse vetor, se você calcular o módulo dele, se você pegar aqui 0,91 elevado ao quadrado, somar com 0,41 elevado ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada, você vai ver que isso dá aproximadamente 1. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi obter um vetor unitário numa direção caracterizada por esse vetor aqui, que é o que me interessa. Tá? Com esse vetor unitário, eu posso trabalhar. Eu posso pegar esse vetor unitário, posso fazer ele diminuir ainda mais o seu módulo, ou eu posso fazer ele aumentar o seu módulo de acordo com a minha conveniência. Bem, de posse dessa informação, a gente pode trabalhar no sentido de conhecidas algumas informações, por exemplo, digamos que eu conheça a linha de ação de um vetor. Eu sei onde ele atua. E essa linha de ação, ela está dentro de um sistema referencial. Como é o caso aqui, eu tenho nessa figura, cadê? Está aqui, nessa figura, tá? Nessa figura aqui, eu tenho um sistema de eixos, tá? E eu tenho uma linha de ação. Uma linha de ação, lembre-se das aulas anteriores, que é aquela linha sobre a qual o vetor ele opera. Eu sei que o meu vetor opera nessa linha. E por essa linha se encontrar dentro do sistema referencial, eu consigo enxergar alguns pontos que a caracterizam. Por exemplo, eu sei que o ponto 3, 2, ele está nessa linha referencial, está nessa linha de ação. Eu sei que o ponto 4, 3 está nessa linha de ação. Então, eu já conheço, eu tenho informações sobre essa linha de ação. Isso me permite calcular um vetor qualquer que opera nessa linha de ação. Então, digamos que eu queira representar uma força de 40 newtons de intensidade, tá? E que, além disso, ela opera nessa linha de ação. Tá? Digamos que eu queira fazer isso. Tá? O que eu tenho que fazer? Ou melhor, vou utilizar essa força aqui do exemplo, de 80 newtons. Eu quero uma força de 80 newtons que opera nessa linha de ação. O procedimento é o seguinte: você vai achar um vetor unitário que está nessa linha de ação, ou seja, que opera nessa linha de ação. E esse vetor unitário, como o próprio nome já disse, que é o lambda, ele tem módulo 1. Então, se eu tiver de posse desse vetor unitário, que possui as características vetoriais que me interessam, ou seja, direção e sentido, basta que eu faça ele assumir o tamanho que eu desejo, o tamanho 80. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter um vetor unitário que se encontra sobre essa linha de ação. Isso é feito pegando-se aqui dois pontos. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Eu já sei que esses pontos também caracterizam vetores. Lembra que eu acabei de falar isso? Daquela representação em termos de pares ordenados dos vetores? Então, eu quero aqui um vetor AB. Um vetor AB. O que é um vetor AB? Vetor AB é o vetor B menos A. É o vetor B menos o vetor A.
esse é o vetor AB. Basta você olhar aqui nos slides anteriores para você relembrar o que eu estou falando. Então, se eu quero um vetor AB, basta fazer B menos A. Bem, aqui eu chamei esse vetor de vetor D, mas é um vetor AB. Tá? É um vetor que indica uma direção de interesse. É um vetor auxiliar. Então, já que eu quero B menos A, basta pegar o ponto B, que é o ponto 4, 3, tá? E subtrair do ponto A, que é o ponto, 3, 2. Então, fazendo as devidas subtrações das respectivas coordenadas, x e y, eu tenho aqui que o vetor AB é um vetor 1, ou o vetor, representado aqui na forma de J e mais J. Então, eu já tenho um vetor que atua ali naquela linha de ação. Esse vetor é apenas um vetor auxiliar. A partir desse vetor, eu vou calcular um vetor unitário. Lembra do que eu falei? Como se calcula um vetor unitário numa direção que você já conhece? A direção que você conhece é a direção do vetor auxiliar, vetor AB. Então você vai pegar esse vetor e dividir pelo seu próprio módulo. Então calcula o módulo do vetor, que é elevando as suas coordenadas, as suas componentes ao quadrado e tirando a raiz quadrada. Então isso daqui dá raiz de 2. Então eu vou pegar esse vetor aqui, que é o meu vetor auxiliar, e dividir por raiz de 2. Então dá 1 sobre raiz de 2 e mais 1 sobre raiz de 2j. Tá? Eu posso racionalizar, se eu quiser, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. E isso daqui é um vetor unitário na direção que me interessa. Então eu vou pegar esse vetor unitário e vou fazer ele assumir o tamanho 80. Bem, se ele vale 1, basta multiplicá-lo por 80. Então dá 80, tá? A gente representa assim, f, que multiplica o lambda, que é o vetor unitário na direção que você quer, que você que é mencionado aqui nesse exercício. Então você pega aqui 80 e multiplica pelo vetor unitário. Faz os cancelamentos devidos, então dá 40 raiz de 2, 40 raiz de 2, colocando aqui o i e o j. Então isso daqui é a expressão vetorial da força de 80 newtons naquela direção indicada na figura. Perceba que quando eu falo aqui só 80 newtons, eu não tenho todas as informações da força. Eu só tenho a magnitude da força, o módulo da força. Quando eu coloco nesse formato aqui, que eu acabei de obter, eu tenho muito mais informação. Eu tenho o módulo da força, que está embutido ali, eu tenho o sentido e eu tenho a direção da força. Então isso é essencial, é muito útil. A gente vai utilizar isso em todo o curso. Tá? Vamos fazer um exercício aqui. Seja a força de módulo 45 newtons e uma linha de ação AB, como mostra a figura. Determina um vetor que pode representar a força e que seja paralelo à linha de ação dada. Ou seja, que esteja na linha de ação dada. Como a gente fala de vetores equiponentes, paralelo ou que está na linha, significa a mesma coisa do ponto de vista matemático. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é a direção AB. E eu não posso inverter. AB é diferente de BA. Então, eu pego aqui essa direção, que é uma direção e sentido também, porque vai de A para B, conveniente, que se encontra sobre a linha de ação. A linha de ação é essa linha fininha aqui. Tá? A força é uma força que tem intensidade de 45 newtons, mas ela vai atuar sobre essa linha de ação. Mas para representá-la do ponto de vista vetorial, primeiro eu tenho que achar um vetor unitário que atua nessa linha de ação. Então eu vou fazer AB, que significa B menos A. Então B é igual, o ponto B, que representa um vetor também, é 3, 2. E o ponto A, 1, 3. Então eu vou fazer essa subtração aqui. Tá? Então eu tenho aqui 3, 2, 1, 3. Então dá 3 menos 1, tá? Que dá 2, e 2 menos 3, que dá menos 1. Então o vetor auxiliar é esse vetor aqui, 2i menos j. Bem, eu quero o vetor unitário, então eu vou calcular o módulo desse vetor. Então pego as suas componentes, eleva ao quadrado, somo e tiro a raiz quadrada. O módulo dele é a raiz de 5. Então eu divido o meu vetor auxiliar pelo seu módulo. De tal forma, posso racionalizar ou não, de tal forma que esse vetor obtido aqui é um vetor unitário. Então eu tenho aqui f que multiplica lambda. Então esse daqui é o meu lambda e esse aqui é o meu é a minha força, é a magnitude dela. Tá? Então simplificando aqui, 5 por 45 dá 9. Tá? Aplicando a distributiva dá 18 raiz de 5i menos 9 raiz de 5j.
Então isso é essencial, a gente entender geometricamente uma figura e saber representar as forças que atuam ali dentro de uma linha de ação, ok? Então vamos ficar por aqui nessa aula, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.